Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A partir de hoje, Senhor, estaremos entrando nos ensinamentos aqui de Salomão em Provérbios. Que o Senhor nos conduza em graça, que o Senhor nos conduza em ensino, que o Senhor nos conduza em discipulado. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, Provérbios significa algo que governa ou domina. Normalmente Provérbios traz para nós códigos de conduta, maneiras como nós devemos nos comportar. Em resumo, é a nossa vida na prática. É aquilo que acontece com cada um de nós no dia a dia, ou seja, são princípios celestiais para a nossa vida aqui na terra. São princípios extraídos de situações corriqueiras do nosso dia a dia, mas princípios esses que são princípios não naturais, são princípios excepcionais, são princípios espirituais que nos ajudam então na nossa caminhada de fé, esperança e amor. Eu chamo ele de apóstolo Salomão. Ó. E Salomão então ele inicia o seu livro de sabedoria, de registros de sabedoria, fazendo o quê? Dizendo para que ele está escrevendo esse livro. Então, do versículo 1 ao versículo 7, Salomão está explicando ali ao seu filho por que ele está escrevendo este livro para que o seu filho venha ler. Então, ele está explicando qual será o uso, a utilidade destes provérbios na vida do seu filho. Olha o que ele diz aqui. Eu não preciso identificar que é Salomão, porque ele mesmo no versículo 1 já se identifica, né? Ele diz o que aqui? Provérbios de quem? De Salomão, filho de Davi. Então não tem outro. A não ser que o filho seja homônimo de alguém, e o pai também, né? É muita coincidência. Mas biblicamente falando, não tem outro. Então é Salomão, filho de Davi. E Salomão está escrevendo para quem? Está escrevendo para o seu filho, ensinando o seu filho, levando ele a aprender palavras de sabedoria. Então Salomão vai trazer como uma introdução, como um ensino, explicando o seu filho por que ele está escrevendo o livro de Provérbios. Ele então vai dizer para que seu filho vai usar o livro que ele está começando a escrever. E aí ele diz a partir do versículo 2, ele fala: para aprender a sabedoria e o ensino, e para entender as palavras de inteligência. Então Salomão está aqui dizendo: olha, meu filho, você precisa fazer uma aliança com a sabedoria. Você precisa estar andando em conformidade com a inteligência e com a sabedoria. O que isso significa? Você precisa aprender coisas boas. Você precisa aprender bons ensinamentos. Você precisa ser discipulado, porque se você não for discipulado, você vai se envolver com esse mundo e vai se perder. Então, quando você estiver já numa idade mais madura, você já precisa estar o quê?
abastecido de sabedoria, ainda que você seja jovem, ainda que você vai ter muito que aprender na sua vida, você vai ter suas próprias experiências, mas eu estou escrevendo isso aqui para facilitar a sua vida, para que você leia e tenha o entendimento das enrascadas que você pode se envolver ao longo da sua vida, de coisas que pessoas vão fazer contra você no decorrer da sua história, e você tem que saber o que você vai responder, você tem que saber como você vai agir, você tem que saber o que você vai fazer nos momentos de confronto, nos momentos que não serão tão bons assim para você, e também, evidentemente, nos momentos de alegria. Então Salomão, ele vai dizer para o seu filho: olha, aprenda o que eu vou te ensinar, porque o que eu vou te ensinar são palavras de sabedoria, o que eu vou te ensinar são palavras de inteligência. E aí ele vai aqui completar no versículo 3, para obter o ensino do bom proceder, ou seja, para você obter o ensino de boas coisas, não aprender o que não presta, mas aprender o que presta. É aquele famoso ditado que as nossas avós diziam, né? Quem se mistura com porcos, farelo come. Essa história de que, não, eu me misturo com gente que não presta, mas eu não como da comida deles. Mentira, vai comer. Por quê? Porque você está recebendo ali ensinamentos daqueles que não têm aliança com você. Então não tem como uma pessoa andar ao lado de quem não presta, não tem como uma pessoa andar ao lado de pessoas ruins, de pessoas que não tem nada que venha edificar a vida de um jovem ou de uma pessoa já adulta, e ela não vai participar daquilo. Ela pode até, em determinados momentos, não participar diretamente, mas vai participar indiretamente, porque vai acabar por corroborar com toda aquela situação. E ele continua no versículo 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ou seja, aqui do versículo 3 até o 5, minhas irmãs, Salomão está dizendo a ele os propósitos. Olha, eu estou escrevendo esse livro para você, para que você possa obter um bom ensino, para que você possa ter um bom proceder quanto à justiça, o juízo e a equidade. As minhas palavras vão ajudar os simples, as pessoas simples, a terem prudência. O que é ter prudência, né? Ter cuidado, saber fazer a melhor escolha, escolher sempre o lado bom da história. Mas não só isso, aos jovens trazer conhecimento e bom siso. Então diz aqui ele no versículo 5: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Isso é importante porque o livro de Provérbios também é um livro que nos enche de habilidades para o dia a dia. Você já esteve envolvida em alguma situação que você não sabia o que fazer? Quantas vezes, né? Quantas vezes surge uma situação e que a gente pensa: Senhor, o que eu faço? O que eu respondo? Qual a minha atitude? O que eu devo fazer? E a gente fica o quê? Perdido, né? Porque a gente fica meio que sem caminho. A gente não consegue ter uma compreensão divina, uma compreensão celestial, uma compreensão sábia daquela situação, para que a gente possa o quê? Responder. Ou para que a gente possa permanecer em silêncio, mas sem sofrer com aquela situação, aprendendo a viver em silêncio, mas só orando, recorrendo ao Senhor em silêncio e esperando o Senhor tomar alguma atitude, e não ir lá e com as nossas próprias mãos e a nossa própria força tomar alguma atitude. Então Salomão está escrevendo tudo isso aqui, minhas irmãs, todos esses capítulos de Provérbios, com a exclusão de alguns que outros escreveram, mas que Salomão absorveu para o ensino. Ele está aqui então escrevendo para o seu filho, para que ele entenda provérbios e parábolas, para que ele entenda os enigmas dos sábios, para que quando ele estivesse numa roda de pessoas inteligentes, numa roda de sábios, ele compreendesse aquilo que estava sendo dito, ele pudesse ali então também entender o meio em que ele iria viver, entender a sociedade em que ele iria viver. E minhas irmãs, isso é para nós importantíssimo. Nós precisamos entender o tempo em que vivemos. Nós precisamos entender a sociedade em que vivemos.
Porque a sociedade não é mais aquela de 30, 40 anos atrás. Às vezes a gente tem até saudade, né? Vive um certo saudosismo. No meu tempo era assim, era assado, né? No meu tempo essas coisas aqui eram muito melhores. No meu tempo, né? Eu tinha disco de vinil, eu tinha lado A e lado B, agora só tem um CD, né? Então assim, são coisas assim que as pessoas, estou falando aqui, fazendo uma analogia com discos, né? Mas assim, são um saudosismo que às vezes nós temos de tempos, meus irmãos, que não adianta ter saudosismo que não vai voltar. Não vai, nós vivemos novos tempos e nós temos que ter a compreensão desses novos tempos. Não é aceitar as coisas que acontecem nesse novo tempo, mas é ter a compreensão. E qual é o nome disso? Sabedoria. Porque quando nós compreendemos o tempo em que vivemos, nós vamos saber lidar melhor com esse tempo. Repito, não é aceitar os pecados desse novo tempo, mas é entender tudo que está acontecendo para que a gente venha em Cristo, através das Escrituras, se adequar a esse novo tempo e continuarmos a proclamar o Evangelho mesmo em novos tempos. Talvez com novas estratégias, talvez de uma forma mais diferenciada, numa linguagem que atenda ao nosso tempo. Então são coisas, minhas irmãs, que Salomão vai dizer para o seu filho, para que ele então não ande de forma errada pelo mundo, não caminhe de forma errada para o mundo. E aí ele vai terminar no versículo 7, trazendo o princípio maior. Esse é o maior provérbio que tem aqui em todo o livro de provérbio. Tanto é que o próprio Senhor Jesus repetiu esse provérbio, e nós vamos ver já já, para fecharmos. Salomão vai dizer para o seu filho: olha, meu filho, dentro de todas as palavras que eu vou te dizer, de todo o livro que eu vou te apresentar, de toda a minha experiência de vida que eu vou colocar diante de você através de um livro, as minhas experiências, as minhas vivências e toda a sabedoria que o Senhor tem me dado para que eu ensine ao povo e ensine também aos meus herdeiros, tem uma palavra, essa você não pode esquecer jamais: que o temor do Senhor é o princípio do saber. Um homem e uma mulher de Deus nunca serão sábios se não temerem ao Senhor em primeiro lugar. E aí ele vai fazer aqui um contraste. E a gente chama isso de provérbio contrastante. Porque o sábio ele faz uma afirmação e ele traz o contraste logo depois. Ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas o que os loucos fazem? Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então quem não quer conhecer as Escrituras, quem não quer saber do Senhor, é um louco. Despreza o conhecimento, despreza a sabedoria e ele não teme ao Senhor. Então um crente, por exemplo, que não lê as Escrituras todos os dias, ele não tem temor de Deus. Um crente que não se aliança com a palavra, no sentido, minhas irmãs, de amar as Escrituras, viver pelas Escrituras, andar segundo as Escrituras, abraçar as Escrituras, mesmo com as nossas limitações, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas chatices, mesmo com os nossos problemas, mas todos os dias olhar para as Escrituras e falar: eu dependo dessa palavra, sem essa palavra eu não posso sair de casa, sem essa palavra eu não posso viver, sem a palavra não há como respirar, sem essa palavra não há como eu viver uma vida com Deus. Nessa sociedade cruel em que eu vivo todos os dias, com pessoas cruéis com quem eu me relaciono obrigatoriamente no meu trabalho, na minha família ou em outros lugares onde eu estarei. Quem não pensa dessa forma não teme ao Senhor. Então aqui está um provérbio contrastante. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E para terminar, meus irmãos, abra sua Bíblia em Mateus 7. Porque Jesus vai, de certa forma, falar a respeito disso. Jesus vai, de certa forma, ainda no seu Sermão do Monte, ele vai falar a respeito disso.
Ele vai dizer: olha, existem 2 fundamentos que batem a tua porta todos os dias, e você precisa abraçar um deles. Mateus 7, versículo 24. Jesus vai dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está querendo dizer? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quem teme ouve a palavra. Quem teme aplica a palavra na sua vida. E o que Salomão está lá atrás, há muitos e muitos e muitos anos atrás, antes de Jesus existir como homem, o que Salomão estava aplicando ao seu filho? Através de um livro, estava aplicando as escrituras na vida do seu filho. Estava aplicando a palavra na vida do seu filho. E aí Jesus nos dá aqui o fundamento, minhas irmãs. Se você não firmar a sua vida na palavra, se você não for como um homem prudente que construiu, edificou a sua casa sobre a rocha, o que pode acontecer? Jesus vai dizer: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. Uma vida, minhas irmãs, edificada sobre a palavra, uma vida de temor ao Senhor, uma vida que se sustenta, é sustentada pelas Escrituras, é uma vida, minhas irmãs, que pode vir o temporal que for, pode vir a tempestade que for, pode vir esse tsunami que está agora lá invadindo várias regiões lá da Rússia, do Japão, dos Estados Unidos, pode vir, que o que vai acontecer? A sua casa permanecerá de pé. A sua casa permanecerá de pé. E aí então vem o contraste. Versículo 26, o Jesus diz assim: mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será considerado um homem, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre o quê? Areia. E o que vai acontecer? Quando a chuva vier, quando o rio transbordar, quando o vento soprar, e quando todos esses elementos da natureza derem com ímpeto contra aquela casa, ela vai desabar, e grande será a sua ruína. O que Jesus está fazendo aqui, minhas irmãs? Está confirmando as palavras de Salomão ao seu filho, no versículo 7 do capítulo 1 de Provérbios. Jesus está dizendo: olha, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por que Salomão fala isso? Porque aquele que teme o Senhor, ele vai buscar a sabedoria todos os dias. Ele vai buscar a prudência todos os dias. Ele vai buscar a face de Deus todos os dias através da sua palavra. E Jesus está dizendo aqui, Jesus está confirmando as palavras de Salomão. Se você edifica a sua vida sobre as Escrituras, sobre a rocha, pode acontecer o que for, que você vai permanecer inabalável, porque os teus alicerces são as Escrituras. Mas, como Salomão disse lá, no provérbio contrastante, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E Jesus está dizendo aqui, mas o insensato é um louco. O louco, ele ouve a minha palavra, mas ele não pratica, porque ele constrói a sua vida sobre as mentiras desse mundo, constrói a sua vida sobre as coisas passageiras desse mundo. Então, quando vem um tsunami, quando vem um ciclone, quando vem uma tempestade, quando vem um temporal, ele se desespera e não confia no Senhor. Amém, minhas irmãs? Então essa foi a introdução de Salomão ao seu escrito, ao seu livro. Uma palavra inicial de incentivo ao seu filho e aqueles que um dia poderiam ter em mãos essa palavra como nós temos hoje, para sermos instruídos e para nos ajudar a sermos sábios.
Então, que o Senhor Jesus nos guie durante todo esse livro, para que verdadeiramente nós venhamos a nos tornarmos mais sábios do que já somos hoje. Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua palavra, Pai Santo, Pai querido. Através dos ensinamentos de Salomão, que o Senhor venha nos tornar sábios e nos ajudar no nosso dia a dia com a Tua palavra, que é o que nós te pedimos, Senhor. E somos gratos a Ti por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.